ia ser 3, 3, 3, 3, 3, e aí no outro ia ser 2, 2, 2, 2, 2, no outro 1, 1, 1, para cada característica. Mas o que a gente viu? Que isso muda. Quando eu preciso, de fato, fazer uma avaliação, eu vou, e se essa avaliação precisa ser mais rigorosa, eu dou mais valor a algumas características em detrimento de outras. Tá? As mulheres, no curto prazo, se a coisa fica restrita, de fato elas se comportam de uma forma parecida aos homens. Elas querem as características físicas, sobretudo um parceiro saudável. Tá? O investimento feminino ele é muito alto, é muito arriscado para ela investir num parceiro que não seja saudável. Tá? Os homens, dá para perceber que a preferência pelas características físicas, numa parceria de curto prazo, elas só aumentam. Tá? Cada barrinha dessa representa exatamente um nível de avaliação, 27, 18 e 9 pontos. Quando eu considero as características para um longo prazo, a gente percebe aqui um aumento nessas características de personalidade, tá vendo? Inteligência e sinceridade, principalmente a mulher. A sinceridade é interessante, ela é muito convertida na questão de fidelidade, tá? E os homens, bom, os homens continuam querendo parceiras bonitas e com corpo bonito, tá? Mesmo para parceiras de longo prazo. Bem, não muda muito, né? Pouco parecido. O que acontece em relação a esse resultado? Né? Faz todo um sentido, a gente já tinha pesquisas apontando nessa direção, mas permitiu a gente ver que, de fato, quando a gente tem alguns critérios que eles permanecem, tá? Que a gente pode, de repente, criar um grupo de preferências masculino e feminino. Só que a gente sabe que existe variação na população. Né? Nem todas as mulheres elas se comportam, tem esse padrão feminino. Às vezes a mulher só quer um corpinho bonito mesmo e acabou. Não precisa nem falar. Se ele for bonito, resolveu. Tá? E o homem às vezes quer aquela parceira inteligente para conversar. Né? Não é só um corpo bonito. Então a gente tem padrões masculinos que se assemelham a padrões femininos e femininos que se assemelham a padrões masculinos. E a gente de fato encontrou isso. Né? Um trabalho que eu e o Felipe a gente está preparando. Se tudo der certo, a gente submete essa semana. Né? E a gente encontrou 4 grupos de pessoas em que a variação a gente tem bem direitinho as mulheres com esse traço bem feminino de querer condições, de querer ambição e tal, e aquelas mulheres que só querem um corpinho bonito. E os homens que querem um corpinho bonito e aquela categoria que também, como as mulheres, querem um parceiro mais idealizado para longo prazo. Tem a ver com as estratégias reprodutivas, esses padrões? Totalmente. Se a gente pega mamíferos de uma forma geral, esse é um padrão que a gente observa quase que generalizado. Investimento inicial muito alto da fêmea, então ela não pode estar escolhendo qualquer parceiro, ela precisa ser bem mais seletiva do que o macho, ela precisa ser bem mais seletiva do que o macho, não é que o macho não seja seletivo, tá? Ele é bem menos seletivo que a fêmea. E de fato, se a gente pensa na perspectiva que aquela fêmea vai ter, sobretudo para a sua prole, certo? Então faz todo sentido ela querer um parceiro de qualidade, um parceiro que possa prover, num espaço de tempo de curto, de médio prazo, enfim, as condições para a sobrevivência. A gente, quando escolhe parceiro, pensa nisso tudo? Não são decisões racionais, tá certo? Muito provavelmente a gente tem mecanismos emocionais muito fortes, pistas subjacentes. Eu não sei se vocês estavam aqui na palestra sobre o complexo de imunohistocompatibilidade, né, que se discutiu exatamente que outras pistas poderiam estar sendo usadas na escolha do parceiro, que outras informações sobre a qualidade do parceiro eu posso ter através de feromônio. Então é algo que eu fico pensando assim, olho para a pessoa e falo, será que o sistema imune dele é diferente do meu? Você não paquera assim, vamos usar de convite, você não fica procurando isso. Mas o cheiro da pessoa pode passar alguma coisa. Tá? E em relação à escolha masculina, se a gente pensa que recurso limitante para a reprodução de macho, de uma forma geral, né, na maioria das espécies, é exatamente acesso à fêmea, se ele escolhe uma fêmea que aparentemente tem condições fisiológicas adequadas para a reprodução, já deu. Não precisa se preocupar com muitas outras coisas. Isso aí já vai resolver. Tá? E a gente sabe que o potencial reprodutivo do macho é muito maior do que as fêmeas. Na nossa espécie também. A produção de esperma ela é quase que ilimitada, né? Ela pode ter uma renovação frequente, enquanto nas fêmeas a gente tem o nosso pacote reprodutivo pronto desde o nascimento e vai sendo utilizado ao longo da vida. Então a nossa limitação em termos de investimento é muito maior. A gente precisa ter muito mais cuidado quando escolhe um parceiro. E aí o último exemplo que eu queria dar é em relação à cooperação. Né? Já se discutiu um pouquinho esse assunto, né? Pedacinhos desse assunto foram discutidos em várias palestras.
Mas quando a gente fala de cooperação na espécie humana, a gente se remete exatamente a um ambiente, não o atual, mas um ambiente ancestral. Como é que essas interações elas se estabeleciam quando as coisas eram um pouquinho mais difíceis, né? Quando não tinha geladeira, quando não tinha supermercado, quando não tinha carro, quando não tinha abrigo. Tá? E a gente acaba se deparando com uma situação que a gente encontra ainda em algumas sociedades atuais de caçadores-coletores. Grupos que se caracterizam pelo tamanho, são extremamente pequenos e com alto grau de parentesco entre os indivíduos. Então a cooperação ela se justificaria pela seleção de parentesco. Então eu coopero porque de alguma forma eu estou tendo um benefício reprodutivo indireto, ajudando aquelas pessoas. Uma redução ou quase ausência de hierarquia rígida de dominância. Então há possibilidade, há uma fluidez em termos da cooperação entre todos os indivíduos e isso acabaria combinando com uma sociedade cooperativa. Tá? Mas esse sistema de cooperação ele é eficiente quando os grupos eles são pequenos e estáveis. Uma condição que atualmente a gente não tem mais. Como é que a coisa vai se estabelecer em termos da cooperação? Como é que a gente ainda consegue continuar cooperando numa situação como essa? Tá? E a gente sabe que a partir do advento da agricultura e da domesticação de animais, o tamanho do grupo ele começou a explodir. Foi possível a criar um excedente alimentar, que muitas vezes é o que limita o aumento do tamanho dos grupos, e dessa forma você ter a possibilidade de congregar muito mais pessoas. Tá? O que isso favoreceu? Favorece um comportamento que na literatura ele é descrito como free rider. O que é um free rider? É o cara que pega carona no custo que os outros têm de cooperar. Ele recebe o benefício de uma cooperação e ele não retribui. É o cara que na hora da cota do barzinho, ele vai no banheiro. Ah, vocês já pagaram? Então, aí vai como é que puxou o assunto e esqueceu. É a pessoa que de repente você incluiu o nome no grupo de trabalho lá na universidade e que absurdamente esqueceu de incluir o seu. Não sei, porque tem uma memória ruim de vez em quando, né? Mas ele não paga custo nenhum. Ele não fez o trabalho, ganhou o nome lá e às vezes ele não retribui. Então ele vai pegando carona nas contribuições ou na cooperação que os outros indivíduos fazem. Tá? Aí, no estudo da cooperação na espécie humana, a gente tem se utilizado muito da teoria dos jogos. Não sei se todos conhecem aqui, mas enfim, não tenho condições de explicar muito. Mas é um ramo da matemática, que ele é usado exatamente para compreender um pouco as tomadas de decisão, porque eu me comporto em antecipação ao que eu acho que você vai fazer e eu tento dessa forma estabelecer uma relação de cooperação com você. Então eu tento me antecipar. É um jogo de xadrez, eu jogo, mas eu jogo essa peça porque eu acho que você vai fazer tal jogada. Pode dar certo ou não. Você precisa ser bastante cuidadoso na hora de fazer a avaliação, tá? E tem um jogo, né, um tipo de interação prevista na teoria dos jogos que chama os jogos dos bens públicos. O que é um jogo do bem público? É exatamente a situação em que o indivíduo ele doa um bem que pertence a ele para um fundo comum, para que esse fundo ele possa ser dividido entre outras pessoas. É a famosa taxa do cafezinho. Eu vou lá, eu contribuo com a taxa do cafezinho e todo mundo usa o cafezinho. Se eu fizer isso numa cota, pode ter sempre aquele, vamos supor que fosse R$1,50 a cota do cafezinho, num departamento, num grupo de trabalho, e alguém deu R$2. 2 ou 3 pessoas deram R$2. Vai sobrar dinheiro na hora de comprar o café, né? A cota era só R$1,50. Aí vai ter alguém que vocês já pagaram, né? Vai fazer falta, 50 centavos, e o cara toma café o mês inteiro e não participou da cota. Lá está o free rider de novo, tá? Mas essa contribuição individual, obviamente contribuir com o que eu tenho, ela traz um custo, certo? E quanto mais indivíduos contribuem, maior esse bem comum aumenta, certo? E aí esse bem comum ele pode ser dividido entre todos os indivíduos. A longo prazo isso é extremamente vantajoso, desde que eu corra o risco inicial de ter aquele custo de fazer a doação, tá? Qual é o dilema? Eu fico para mim com aquele bem, eu fico, é meu, e eu teria que decidir doar ou não, ou eu dou para esse bem comum, correndo o risco dessa doação não ser retribuída. Os estudos que são feitos com avaliação de bens públicos, em geral, eles são feitos com adultos. Então, o desafio da música da Maria Emília lá em Natal foi exatamente tentar ver se era possível estudar esse tipo de jogo em crianças, certo? Então, elas trabalharam com crianças de escolas públicas, né, crianças pequenas, entre 6 e 7 anos, acho que ia até 9 anos a criança mais velha, tá? E o que elas faziam?
Elas organizavam as crianças em grupos grandes, que ia de 13 a